Olá pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar como fazer para alterar a escala do desenho. Aqui eu tenho um desenho que é uma peça da amostra. Aqui é a peça em vista isométrica. Vejam que ela tem 50 mm de centro a centro, 8 mm de largura, tem um oblongo aqui de raio de 10 e dois furos com diâmetro de 10. Então, está aqui a peça desenhada na escala 1:1. Vocês percebam que o desenho dela ficou muito pequeno para o espaço total que eu tenho na folha. Então, o ideal seria fazer esse desenho em uma escala maior, escala de 2:1, pelo menos ampliar ele pelo menos 2 vezes, para que ele preencha mais a área do desenho. Só para conferir aqui que o desenho está em escala 1:1, vou usar o comando DI Enter. O comando DI ele mede uma distância na escala real do AutoCAD. Então, por exemplo, vou medir a distância daqui até aqui. Ele me deu lá a distância ΔY de 50 mm. Então, realmente, essa distância aqui mede 50 mm. Bom, como fazer para mudar a escala? Primeiro eu vou mover essa peça para fora do desenho, fora da folha de desenho, porque dependendo da escala que eu colocar, ele pode ficar muito grande e atrapalhar as margens do desenho. Então primeiro eu tiro ele da folha de desenho, altero a escala, depois eu volto ele para a tela de desenho. Para alterar a escala, vou usar o comando Scale, esse botão aqui, ou o atalho de teclado SC. SC Enter. A primeira coisa que ele pede é para selecionar os objetos. Então eu vou selecionar todos os objetos que eu quero alterar a escala. Quando eu selecionar, eu dou um Enter para confirmar a seleção. Assim que eu dou Enter, ele pede para eu especificar um ponto base. Ou seja, um ponto que vai ser comum tanto para o desenho em escala como para o desenho natural. Então, você pode clicar em qualquer ponto da tela, mas vou clicar aqui no centro do furo. Vejam bem. Daí o desenho vai ser ampliado referente a esse ponto que eu cliquei. Depois ele pede para você especificar o fator de escala. Specify Scale Factor. O fator de escala é um número que você vai colocar que representa o fator da escala. Por exemplo, se for uma escala 2:1, o fator de escala é 2. Se for uma escala 5:1, o fator de escala é 5. Para escalas de ampliação é muito simples, é só você colocar o número da escala em si. Mas, por exemplo, para escalas de redução, 1:2, o fator de escala vai ser 0.5. Se for uma escala de 1:5, o fator de escala é 0.2. Mas para o nosso caso, eu quero apenas ampliar ele 2 vezes. Então, fator de escala 2. Vou vir aqui então, vou digitar 2 e Enter. Perceba então que o desenho foi duplicado. Vou refazer os passos para ficar mais fixo. SC, Enter, seleciona o objeto, Enter de novo. Clica num ponto específico e coloque o fator de escala. 2, Enter. Percebam que agora o desenho está duplicado de tamanho. Olha aqui, a cota que era de 50 foi para 100. Cota de 8 foi para 16. Todas as cotas foram duplicadas também. Para corrigir isso, eu tenho que ir lá, Annotate, Dimensions, Dimension Style. Ou simplesmente dê Enter. Dê Enter, eu venho aqui em Modify. Lá na guia Primary Units, eu vou mudar o Scale Factor da dimensão. Ao invés de ser 1, vai ser 0.5. Ou seja, eu ampliei o desenho, então eu preciso reduzir a escala da cota. Ok, Close. Vejam bem, agora eu tenho aqui um desenho
que realmente essa distância mede 100, mas ele está mostrando a cota de 50. Exatamente isso que é um desenho em escala. Mesmo ele maior, ele tem que mostrar sempre a cota da peça real. E para determinar isso, eu venho aqui e mudo a escala. Como eu usei uma escala de ampliação, escala 2:1. Ou seja, o desenho está 2 vezes o tamanho real, porém as cotas dele têm o tamanho real. Agora eu preciso mover esse desenho de volta para dentro da área do desenho. Vou colocar ele aqui, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para o lado. Ok. Posso colocar essa vista ainda um pouco mais perto. F8 aqui. Daí eu reposiciono novamente todo o desenho para cá. Vendo? Por isso que eu tirei o primeiro desenho da folha, para aí sim eu poder ajustar ele no melhor espaço. Vejam só, agora o desenho está maior, né, na folha, ocupando um espaço maior, e isso facilita um pouco mais a compreensão do desenho. Bom, é isso. Muito obrigado. Até a próxima.